Esse pacote do governo aí, o pessoal pode esperar uma tromba ou o negócio é mais ou menos, é tranquilo, doutor Rômulo? Grande abraço. Boa tarde a todos. Principalmente as pessoas mais humildes devem esperar uma tromba, né? O governo apertou bastante, né, em inclusive eu botei aqui social. o Ciro Gomes disse o seguinte, foi a maior enrolação, inclusive gastaram um dinheirinho com rede social para dizer que o pacote beneficiava o pobre, falando do negócio dos 5 mil do imposto de renda, que na realidade não vai valer para esse ano e provavelmente nem vai valer, porque com a situação fiscal que está o país, né, os deputados não são doidos de aprovar, não. Não faz sentido dar um aperto desse tamanho, né? A gente está falando da camada mais pobre da pirâmide social do país, que é justamente quem não conseguiu uma aposentadoria no INSS, quem não conseguiu fazer um pé de meia e precisa de uma esmola oficial, que seria o benefício de prestação continuada, que é um benefício no valor de um salário mínimo, que sem ele a pessoa não tem como passar o final do mês, né? Então, é um paradoxo, como você menciona, o governo apertar muito justamente numa camada muito pobre, embora na estrutura da administração tem gastos que são bilionários e que poderiam sofrer esse corte, e por um outro lado está fazendo a isenção fiscal do ponto de vista tributário, que é uma promessa de campanha, abaixo de R$5 mil, não pagar imposto de renda. Então o governo acho que perdeu a mão aí, o mercado financeiro não agradou, né, uma reprovação de 90%. A população, e principalmente a mais pobre, também não vai gostar dessas medidas, porque embora o Congresso Nacional ainda vá criar, né, dar vazão a esse projeto de lei que vai ser votado, o governo está pressionando para que aconteça nessas 3 semanas finais de dezembro, até o final do ano, a lei já esteja valendo, para começar 2025 com essa lei nova, mas é uma medida muito dura, Cardinô. Tinha gordura para se tirar em outro canto do governo, e o governo resolveu tirar a gordura de quem é desnutrido, né? Quem é muito pobre já tem que fazer o marabalismo, né, de ter um salário mínimo para passar o mês, e o governo resolveu criar várias barreiras para as pessoas não conseguirem ter acesso a esse direito. Você presta atenção, né? Porque a gente tem falado bastante sobre esse assunto e ao longo do programa vamos falar mais. E a visão de uma pessoa que é da área, né, justamente que consegue esse benefício para algumas pessoas e tal, é completamente diferente do que o governo está dizendo, né? Presta atenção. Porque uma bondade, não sei o quê, tem bondade nenhuma. Você vê que o buraco é mais embaixo. O problema das pessoas de baixa renda que podem ser sacrificadas, nessa questão da fiscalização, que vem aí uma forma intensiva, na Cade Único, BPC e tal, o que o senhor está prevendo aí nesse pacote fiscal? Olha, Cardinô, o governo está em déficit com 101 bilhões de reais, e por isso foi motivado a fazer o ajuste fiscal que promete nos próximos 2 anos uma economia de 70 bilhões. O mercado financeiro, diante disso, não ficou satisfeito porque achou que as medidas anunciadas pelo governo não seriam suficientes para chegar até o déficit que está sendo anunciado da ordem de 101 bilhões. Nós temos um impostômetro, né, que, apesar de não ter acabado o ano, já registra 3 trilhões de reais em impostos, sem considerar o que é sonegado, né, o que é declarado formalmente 3 trilhões de reais. Então o governo arrecada bastante, arrecada bem, mas gasta muito mal, isso historicamente. O que causou uma certa perplexidade em relação à comunidade jurídica e à sociedade como um todo, porque está se apropriando do que aconteceu nas medidas do ajuste fiscal, é justamente um governo petista que tem uma inclinação, né, em relação a um apelo social, nessa questão de ter essa proximidade, essa sensibilidade com o social, ter anunciado uma medida tão pesada, tão dura, né, alguns chamam de maldade jurídica, em mudar as regras do benefício de prestação continuada. Existe um projeto de lei 4614/2024 do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, que já foi protocolado, tramita em regime de urgência, com o governo querendo que isso seja resolvido em 3 semanas. E nesse projeto de lei do deputado José Guimarães, ele prevê uma série de medidas que, na prática, Cardinô, consiste em impedir que o pobre, mas não é qualquer pobre, é o pobre miserável, que não tem condições de sobreviver. Lembrando que o Zé Guimarães, ele é o deputado do PT do Ceará, é aquele daquele dinheiro. Lembra? Mas o povo do Ceará tem o direito, votou nele
e ele é o líder do governo, ele está colocando esse projeto de lei porque se fosse botar a PEC, o projeto integral, não passava. Aí o texto é o texto mandado, acordado com o Fernando Haddad, a área econômica, e a Simone Tebet. Exatamente. Então ele está empurrando isso aí. Agora, é o tal negócio, né? Rasga a história de defesa disso, daquilo, aquilo outro, né, doutor? Exato. O benefício assistencial, ele é dado, foi pensado para prover o sustento daquele que não conseguiu se dar bem, não conseguiu nem um emprego de carteira assinada, um pezinho de meia, nem a própria aposentadoria do INSS. Então, se o governo chegar junto, essas pessoas vão ficar sem ter o que comer, né? Então, o benefício assistencial, ele é dado para pessoas com idade acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, mas ambas extremamente pobres. É pago no valor de um salário mínimo, não tem direito ao 13º salário. As regras para acessar esse benefício de prestação continuada, Cardinô, é que estão sendo colocadas aí, anunciadas semana passada pelo ministro Haddad, né, como extremamente pesadas. E quais são elas? Primeiro, é você não, se passar mais de 2 anos sem atualizar o CAD único, você pode ter o benefício suspenso. A questão da biometria. Até então, a biometria é uma forma de segurança, de evitar fraudes. Mas tem o outro lado. Como a gente está falando de pessoas extremamente pobres, às vezes mendigos que estão na rua, né, você vai fazer biometria com celular, que uma pessoa muito pobre não tem esse recurso tecnológico. Ou pessoas de zona rural, né, que a internet é muito ruim. Então, é uma forma de segurança, mas que pode atrapalhar a vida de muitos idosos extremamente pobres. Mas o mais grave disso tudo é o seguinte: para você receber o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, você precisa ser pobre, mas a sua família também precisa ser pobre. E o governo faz uma análise, uma investigação para saber quem é que mora dentro da mesma casa, para saber se a composição de renda familiar daquele grupo corresponde a uma pessoa ganhando um salário mínimo para dividir com 4. Né? Então é uma renda per capita de 1/4 salário mínimo, um pouco mais de R$350 por cabeça. Então o BPC ele leva sempre em conta a família que mora embaixo do mesmo teto. Uma das regras do governo é considerar a ampliação do conceito de família. Então família agora não é quem mora na minha casa. Família é considerar que o meu irmão que mora em outro estado, que ganha o próprio sustento e tem as despesas da família dele, também seja considerado como família. Né? Então, se eu tiver a pessoa morar em outro estado? Mesmo morando, não na mesma casa, pode morar em qualquer lugar do Brasil. Né? Se mapear que aquele irmão ali está ganhando uma renda de R$5.000, o governo vai dizer: opa, não vou pagar você não, porque tem seu irmão que mora lá em São Paulo, que ganha R$5.000, e ele vai ter condições de pagar você, e não eu, o governo. Então o governo está querendo se eximir da responsabilidade de pagar o benefício assistencial se descobrir que tem algum parente, mesmo distante, que não mora na mesma casa, ele tem um salário um pouco melhor, né, uma condição de vida um pouco melhor. E ele não precisa ser milionário não, Cardinô. Se o cidadão tiver com uma renda de 2, 3 salários mínimos, já é o pretexto necessário para o governo dizer: não vou pagar BPC-LOAS para você, porque você tem alguém que possa lhe sustentar. Isso é uma medida extremamente gravosa. Não, e outra coisa, pega aí o dólar aí para mim, né? O Dr. Rômulo falou agora sobre a questão desse ajuste, e provavelmente a sociedade brasileira, até diante das propagandas governamentais, não tenha se atentado para a tromba que vem aí. E eu falei, é tromba, e o próprio Dr. Rômulo diz: é tromba. Né? Você vê, o que acontece? Ontem o dólar tinha até caído, voltou a subir. Agorinha estava 6,6, 6,5. Só que esse 6 já é histórico, é o maior valor de dólar em relação ao real da história brasileira. Só isso aqui. Voltou a 6,6. 0,81, 6,605. A variação do dólar. Quer dizer, isso aqui é o mercado dizendo, primeiro, que não acredita que vão conter gasto, doutor Ramos. Que esse negócio de contenção de gasto, o pessoal não entende esse negócio que o presidente fala: porque o mercado... Se o mercado, presidente, o mercado é quem empresta dinheiro pro senhor. O juro não tá alto, né? O senhor não emite os títulos. O mercado empresta dinheiro pro Brasil, pô. É isso que acontece. É tão difícil entender isso, não? Até criança hoje entende. Só discurso, só conversa. Essa conversa mesmo da fome do presidente, ninguém aguenta mais, pô. São 20 milhões de famintos, são 35 milhões, depois desce para 20, 14.
Ninguém entende isso não, gente. É só discurso, é só conversa. Na questão da contenção do gasto, ninguém disse, olha, é o seguinte, vamos conter gasto de ministro andando para baixo, para cima de jatinho. Vamos diminuir, porque é o seguinte, só na área de direitos humanos são 4 ministérios. 4. Na área de obra, assim, vamos fazer uma hidrelétrica, vamos fazer uma estrada, nós temos 3. E os caras ganhando, viajando para baixo, para cima, comendo dinheiro nosso, pô. Tá na cara. As empresas estatais, e aí coloca-se também as estaduais, viu? As estatais, no rombo. Olha o França aqui, ó. Loas é uma sacanagem. Ignoplégica. É o LOAS que o senhor falou, né? É o LOAS, a Lei Orgânica de Amparo Social. É uma sacanagem, na verdade, graças a Deus que ele não precisa, graças a Deus que eu não precise ou que você precise, mas infelizmente, Cardinô, o LOAS, ele salva a vida e diminui a desigualdade social. Este projeto de lei sendo aprovado no Congresso, tal qual ele está sendo proposto pelo governo, para ser votado numa votação de flash, rapidamente, ele vai, em médio e longo prazo, Cardinô, aumentar a desigualdade social, porque as pessoas não vão ter com que sobreviver, né? Porque o filtro que está sendo colocado, as barreiras que estão sendo propostas no Congresso Nacional são tão grandes, são tão elevadas, que vai ter muita gente que não vai conseguir ganhar nada, né? E vai aumentar a violência, a desigualdade social. Para você ter ideia, né, aqui em Recife a gente teve muitas pessoas com microcefalia. Né, são crianças que já nasceram com a malformação congênita, que a mãe etc. tem que ficar 24 horas tomando conta, é uma situação. O NAC, a ACD estão infestadas de crianças com câncer, com problemas neurológicos, entre outras. O BPC-LOAS, ele não só paga adultos, ele não só paga acima de 65, ele paga pessoas com deficiência. E a pessoa vai desde um recém-nascido, como aconteceu aqui com a microcefalia, até um ancião. Né? Então ele pega toda a camada social que está em situação de pobreza e com a doença extremamente grave, inclusive estrangeiros naturalizados, refugiados. Então, o BPC, né, uma das modificações é a alteração do conceito de incapacidade. Então, sempre se previa a possibilidade de pagar o BPC quem tivesse uma doença com impedimento de longa duração. Agora, o governo quer dizer assim, olha, não vou mais pagar a uma doença com uma grave incapacidade ou de um tratamento médico extremamente demorado. Eu vou pagar o BPC apenas para quem não tem condições de exercer a atividade profissional. Quando ele diz isso, voltando o requisito do BPC para incapacidade de trabalho, ele está tirando crianças extremamente pobres, adolescentes que têm um autismo, que têm uma doença congênita muito grave, de poder receber, né, o BPC. Uma mãe, por exemplo, que não pode nem trabalhar porque precisa cuidar da criança, exatamente, como acontece com a frequência. E é um salário. É uma coisa muito pequena. Nós não estamos falando de gente que está fraudando, não estamos falando de coisa pequena. E vai mexer nisso também, Vai mexer, e a lei sendo aprovada, possivelmente, crianças que nasceram com doenças gravíssimas. Aqui em Recife temos a AMA, que é uma associação voltada para crianças com esse tipo de problema. Temos outras tantas que cuidam desses menores, de famílias extremamente humildes. O NAC desenvolve um trabalho bonito em relação a isso, a ACD também. Então, essas crianças, elas podem deixar de receber o BPC. Por quê? A mudança vai acontecer daqui para frente, mas possivelmente as pessoas que já recebem vão ser afetadas também. Uma outra situação que é medonha, Cardinô, é o seguinte, dentro de uma casa que more um casal de 2 velhinhos, né, um casal de velhinhos, ambos acima de 65 anos, o homem ganha uma aposentadoria do INSS no valor de um salário mínimo. A mulher dele pode, pelas regras atuais, receber o BPC-LOAS também no valor de um salário mínimo, se ambos forem pobres. Pela regra atual, a mulher não vai mais poder ganhar o BPC se o marido dela ganha um salário mínimo. Ela vai ficar proibida de receber o BPC. Uma casa só pode ter uma pessoa ganhando um salário mínimo, que no caso seria o salário mínimo do marido que ganha aposentadoria do INSS no valor do salário mínimo. Ele tendo a criança doente e tal, aí tem que manter com o salário mínimo do marido, Exato. A regra de exclusão que o governo criou... Não vai passar não, doutor. Olha... O Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse, olha, o governo não tem voto. Eu botei ontem aqui, bom do stream é isso, você pega, dá uma olhada no programa de ontem,
né? Depois a gente faz os recortes também. O próprio presidente da Câmara disse, o governo está sem voto para aprovar isso. E é por isso que a gente, quando vai no dólar aqui, né, o tal mercado sabe que o governo não tem voto. E que o pacote é ruim. O pacote é uma ilusão, é uma coisa absurda. Aqui, o França, sacanagem assim, ser impossível de se adequar às suas regras. A pessoa tem que ser um miserável. Sim. Exato. Viver abaixo do limite, diz o França. Já é muito difícil, Carlinhos, receber o BPC hoje. O governo, inclusive, ele tem a proposta nesse projeto de ter acesso a informações de empresas concessionárias para saber o padrão de renda. O pessoal pensa que é fácil. Não é fácil. A luta das mães aqui com microcefalia, com o problema do Zika vírus, aqui ó, triste, tem um filho autista, o Estado americano e o suíço me deu apoio até hoje. A Rosa dizendo que ela está morando na Suíça. Exato. Né? Então, quer dizer, o Brasil está indo na contramão. Com certeza. Existem programas sociais lá fora que são muito mais generosos, são muito mais abrangentes, porque são países ricos, não, mas são programas sociais que também visam a no caso, o que o cidadão pode oferecer. Por exemplo, quando o Fernando Henrique, né, com aquela esposa dele, Dona Dulce, né, me parece? Ruth. Dona Ruth criou o que naquela época era a Bolsa Escola, que foi o que originou o Bolsa Família. Tinha que a pessoa mostrar, para receber o dinheiro, que estava com a criança na escola. Hoje, por exemplo, eu recebi aqui uma informação, que eu não sei se é correta, doutor Rômulo, porque às vezes é informação de tudo que é canto, principalmente no chat aqui, né? Graças a Deus nós temos aqui no nosso programa, pelo menos por enquanto, liberdade de expressão. E aí é o seguinte, a pessoa dizendo, não, Carlinhos, eu não consegui um emprego na minha função, eu tenho Bolsa Família, é como se ele fosse só, e ele tem um Bolsa Família. Se tirar o Bolsa Família de uma única pessoa, né, no caso dele, ele falou que ele vai passar fome. Exato. O programa de assistência social, né, a Seguridade Social brasileira é dividida entre saúde, previdência social e assistência social. Na assistência social que está o agasalho desses programas. São 23 bolsas que são pagas pela assistência social no Brasil. Dos 23 programas de transferência de renda que o governo pratica, o BPC é o mais importante de todos, com o maior ticket financeiro, que é um salário mínimo mensal. Não, por exemplo, a pessoa viveu a vida, mas não conseguiu contribuir para o INSS. Chega no final da vida, está lá doente, não consegue mais levantar. Você acha que essa pessoa não teria o direito de pelo menos comer, de ter um dinheirinho, um salário mínimo? Para pagar o aluguel do quarto. Do quartinho. Exato. Entendeu? Porque a realidade do BPC, da grande maioria, e graças a Deus, não é fraude. A realidade é a pessoa que precisa. Assim como a realidade das mães que recebem para os seus filhos. Por exemplo, uma criança nasceu com o problema do Zika. Uma criança nasceu com um problema psiquiátrico, uma deficiência, seja física ou mental. E a mãe, coitada, ela não tem nem como se ausentar. Aí, essa pessoa, a sociedade, acredito eu, que quer fazer essa doação, essa caridade, nós que pagamos os impostos, a sociedade quer doar. Dizer, mamãe, a senhora pode ficar em casa tomando conta do filhinho, porque nós pagamos, pelo menos a comida dele, né? Então eu acho que isso não pode mexer. Pra você ter ideia, Carlinhos, eu tenho um cliente que ele é mendigo, ele mora na rua, né? E está tendo dificuldade de receber o benefício de prestação continuada. Daí você tira a dificuldade que é você conseguir se adequar às regras necessárias para receber o BPC. Com esta versão que está sendo proposta, né, a gente já começamos, eu represento o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, que é um instituto de âmbito nacional e que está fazendo articulação política também no Congresso Nacional para tentar diminuir esse estrago. Mas se ele passar da forma que será, né, que está sendo colocada, vai ter muitas pessoas que no futuro não vão conseguir receber o BPC e possivelmente o governo vai dar um passo para trás. Por quê? O Brasil é signatário de um acordo, de uma convenção internacional sobre pessoas com deficiência, que foi feito em Nova York desde 2007. Isso foi recepcionado na legislação brasileira e se torna a Convenção de Nova York, Lula. que se torna uma norma
brasileira, porque foi recepcionada pelo Brasil, com o mesmo status de uma emenda constitucional. E esse projeto, para você ver o tamanho de descompasso e falta de simetria, ele vai de encontro a essa norma de Convenção de Nova York. O projeto que o governo jogou agora na questão fiscal, né? Esse projeto, aliás, são três, né? Tem uma PEC, eles chamam de PLL e PL. Exatamente. São três. Exatamente, são três instrumentos. Estão indo de encontro até normas que foram assinadas pelo atual presidente em 2007, pô.